Mateus capítulo 6, versículo 12. Diz assim o texto, leio ali no telão, os irmãos podem acompanhar comigo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém? Muito bem. O que Deus tem para hoje? Vamos aguardar, né? Deus já tem falado conosco. No mês passado, nós falamos sobre aquele que escuta a palavra do Senhor e a diferença entre o que escuta e pratica, que edificou a casa sobre a rocha, e aquele que escuta e joga fora, não pratica, que edificou a sua casa sobre a areia. E hoje nós iremos aprender mais uma porção de todos os ensinamentos de Jesus. Jesus está ensinando aos seus discípulos, está no Sermão do Monte, e ele se propõe a orar, ele se propõe a ensinar a oração aos seus discípulos. E no período de Jesus, nesse contexto que nós estamos lendo, os mestres, os ensinadores, eles tinham um método muito importante de ensinamento. Eles ensinavam uma oração, e a oração era o resumo de todo o ensinamento daquele mestre. Todos os talmidins, todos os discípulos, que aprendiam muitas lições através do seu mestre, através do seu rabi, eles sempre tiravam do seu rabi, tiravam do seu mestre, uma oração. E aquela oração serviria como um resumo de todo o grande ensinamento. Então Jesus se propõe a ensinar. Jesus se propõe a fazer uma oração e a fazer um grande resumo. E ele diz assim: quando vocês orarem, vocês vão orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim nos céus como na terra. Jesus acaba de dar, na primeira parte da oração, 3 importantes sentenças. A primeira parte da oração, a oração de Jesus, é a oração em que Jesus pede que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Agora, a segunda parte da oração, que é o que nós vamos conversar nessa noite, Jesus inicia uma outra parte da oração. A primeira parte da oração é vertical, apontando para Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, separado seja o teu nome. Venha a nós, já que você é separado, venha a nós aqui para a terra o vosso reino. E essa santidade seja feita aqui, seja feita a sua vontade, assim nos céus como na terra. E agora Jesus vai falar da horizontalidade. Jesus vai trabalhar as relações. E aí ele ora assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na segunda parte da oração, Jesus propõe outra sentença dividida em 3 partes. O pão nosso. A primeira coisa que Jesus fala é da necessidade do corpo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a necessidade de alimento. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. A segunda sentença, a alma, as relações. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A terceira sentença, espiritual, livramento do mal. E hoje nós vamos conversar sobre a sentença da alma, as relações, os relacionamentos. Na segunda parte da oração, na segunda sentença, Jesus diz isso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. E se eu pudesse propor um tema desse sermão, seria perdão versus ressentimento. O ressentimento, e essa semana eu fiz uma pesquisa no Instagram, no Twitter, eu botei lá: deixa a sua opinião, o que é o ressentimento? E surgiram muitas opiniões diversas, e muitas estavam corretas e se aproximam do início da palavra ressentimento. O que é o ressentimento? O ressentimento é ressentir, é trazer de volta aquilo que fizeram conosco, é viver no presente aquilo que fizeram conosco no passado. Vou repetir: o ressentimento é viver no presente aquilo que fizeram conosco no passado. É trazer para o hoje o ontem, o que já aconteceu, o que não dá para mudar. Isso é ressentimento. E essa sentença, essa palavra, ressentimento, ela surge com Nietzsche, um filósofo do final do século XIX, início do século XX, e aqui eu não vou tratar de filosofia, aqui a gente trata de evangelho. Mas a gente precisa sentar de onde vem esse texto, ou essa palavra.
Nietzsche, ele disse que o ressentimento tem sua origem nas religiões, porque nós somos ressentidos quando nós vemos que o universo e Deus é indiferente para nós. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós temos um objetivo, outras pessoas alcançam e não nós. Aí nós ficamos ressentidos. Eu quero uma bênção, eu quero um milagre, eu quero uma resposta, eu quero alguma coisa, aquilo não acontece e nós geramos dentro de nós ressentimento, porque o outro tem, o outro alcança e eu não consegui. Nietzsche vai colocar a culpa do ressentimento em Deus, no Evangelho. Só que é o mesmo Nietzsche quem vai propor que Deus está morto. Vocês já ouviram por aí alguém dizer isso? Deus está morto? Tem até um filme sobre isso, não é mesmo? Deus está morto. Então, é Nietzsche quem surge com isso. E com a morte de Deus, nós vemos a era a qual nós pertencemos, que é essa era secular, onde as pessoas não têm temor, não têm amor, e como Jesus disse, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Só que, se existe um ressentimento, e Deus está morto para a sociedade, para o mundo secular, Deus já morreu, por que o sentimento que Nietzsche disse que vinha do Evangelho, ele continua de pé? Ele continua atuante. O ressentimento continua atuante, porque existe um outro Deus no lugar do Deus que Nietzsche apontou. O outro Deus se chama eu. Um ídolo que eu formo para mim mesmo. E aí o Júnior vem aqui na frente e canta bonito para a igreja. Além de ser um jovem bonito, ele canta bonito, não é mesmo, igreja? E aí eu queria cantar como o Júnior. E queria ser tão bonito quanto o Júnior. Não, estou brincando. Eu queria cantar como o Júnior. Não, você é bonito. Não, mas eu estou brincando que eu queria ser tão bonito quanto você. Eu já aceitei a minha feiura, Vaso. Estou brincando. Não, estou brincando. E aí eu vejo Deus usando o Júnior ministrando, cantando, falando de Deus aqui, e aquilo gera ressentimento dentro de mim. Por quê? Porque eu queria ser como o Júnior. É o meu eu, o ídolo que habita em mim, que é um Deus que gera ressentimento. Não é o Deus do Evangelho, é um Deus chamado eu. E esse Deus chamado eu gera dentro de mim ira, inveja, raiva, ódio, ressentimento. Porque quando eu olho para o Júnior e falo, cara, o Júnior canta muito, ao invés de eu chegar e falar assim, cara, Deus te abençoe, Deus te deu um dom, e eu queria ter esse dom, mas eu não tenho, mas Deus te deu, e eu fico feliz de ver a glória de Deus na tua vida. Não, eu não faço isso. O que eu faço? Eu começo a sabotar o Júnior. Ah, ele não canta bem assim, não. Nem é tão bonito assim, não é, Breno? Estou brincando. Você é bonitão, cara. E aí a gente começa, por causa da inveja, da amargura, do ódio, ira, a sabotar o irmão, a lutar contra o irmão e a competir com o irmão. E aí geramos dentro de nós o que está em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 14 e vai até o 22, que Paulo diz assim: um dos frutos da carne se chama facção, inveja, ira, ódio, glutonaria, bebedice, homicídios. Por quê? Porque o Deus que está dentro de nós não suporta ver a graça de Deus sobre o outro, não suporta ver o que Tiago disse na sua carta, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se todos nós temos um dom, todos nós temos uma aptidão, todos nós fomos dotados de algum presente da parte de Deus, quando eu vejo a graça de Deus manifestada na vida do meu irmão, ao invés de eu ficar feliz, eu fico ressentido. E aí eu começo a lutar contra ele, eu começo a me desentender dele, e aí aonde surgem as nossas guerras, aonde surgem as nossas confusões. Essa é a gênese do nosso desentendimento, essa é a gênese da briga dos casais, aonde não há entendimento no lar, onde um aponta para um lado, o outro aponta para o outro, e aí o casal não se entende mais. Essa é a gênese da briga das empresas,
Aonde um coordenador, um supervisor aponta para um lado, o outro coordenador, o outro supervisor aponta para o outro e a empresa se perde. Essa é a confusão nas nossas igrejas. Um pastor aponta para cá, o outro pastor aponta para lá. Uma denominação diz que Deus é A, outra denominação diz que Deus é B. E aí nós geramos dentro de nós a divisão. E a divisão, o nome já está dizendo, são duas visões. Cada um está apontando para um lado. Cada um está seguindo um caminho. E aí chega Jesus e diz assim: eu vou mudar o nível de relacionamento de vocês. A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. A oração de Jesus, a primeira afirmação que Jesus vai fazer é: eu sou pecador. Porque olha o que ele está orando: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a primeira confissão que Jesus está dizendo é o quê? Eu sou errado, eu sou pecador. E é em João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 10, que João escreve: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então, a primeira prática que Jesus está nos propondo é: quando você quiser se relacionar com alguém, lembre-se que você é pecador. Lembre-se que o ruim habita dentro de você. Lembre-se, como diz aquele louvor, o impostor habita em mim. E na prática do relacionamento, quando eu vou lidar com o outro, se eu olhar com o outro com um olhar de inveja, de ira, eu estou colocando o meu eu na frente de você. Mas se eu me relacionar com o Breno, como Jesus propôs, eu antes de olhar para o Breno, eu vou olhar para quem eu sou e dizer: tem algo de errado no meu olhar para com ele. Porque se o meu olhar estiver corrompido com o velho homem, não é o Breno que está errado, sou eu que estou olhando com maus olhos. E aí Jesus vai dizer o quê? Se os seus olhos forem trevas, você só vai ver escuridão. Mas se os seus olhos forem luz, o que você vai ver é luz. Aí Jesus vai falar algo terrível. Vai dizer assim: agora, se a luz que há em ti, se a forma de você enxergar, Gabi, se a forma de você perceber, se a luz que há em ti, olha só isso, se o jeito como você enxerga o outro é de trevas, tamanha será as trevas que habitam em você. Jesus está dizendo: como você tem percebido o outro? Como você tem enxergado o outro? Talvez não seja o outro que esteja precisando de arrependimento, talvez seja você que precisa de arrependimento, e dentro de você se impera trevas que você não consegue mais enxergar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí Jesus está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Segunda afirmação que Jesus está dizendo é que, em relacionamentos, primeiro eu tenho que me examinar. Primeiro eu tenho que ter certeza que eu erro. Segundo ponto, eu tenho que ter certeza que qualquer relacionamento a gente vai se ferir. Não tem como a gente ter relacionamento, a gente conviver e a gente não se esbarrar. É isso que Jesus está afirmando. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está dizendo: vai ter algum momento que nós vamos nos desencontrar. Isso é inevitável. Sabe o que Jesus está nos lembrando? Aqui na terra ainda não é a plenitude dos céus. Manifestar o reino de Deus aqui na terra não significa dizer que nós já chegamos nos céus. Aqui, meu irmão, eu vou me estressar, você vai se esquentar. Aqui nós vamos pensar diferente. Aqui você vai votar em fulano, eu vou votar em ciclano. E se você entrar no meu Instagram, você vai ver eu criticando alguém que eu não gosto que os outros votem. Estou brincando, irmãos. Mas é porque a gente tem opiniões contrárias. Essa é a terra onde nós vivemos. Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, não é mesmo? Todo mundo gostasse de azul, todo mundo gostasse de marrom, todo mundo gostasse de vermelho, como é que ia ser? Ia ser uma coisa feia, mas Deus, na sua multiforme graça, Ele nos criou cada um de uma forma. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender, que nos relacionamentos uma hora ou outra,
a gente vai se desentender. Isso daqui é a realidade. Isso daqui é a maturidade. Nem sempre a gente vai concordar com tudo. E aí entra a parte principal. Se eu já percebi que eu não sou perfeito, se eu já percebi que eu não sou tão bom assim. Eu tinha uma professora de psicologia que ela dizia assim: ninguém é purinho. Eu achava aquilo muito engraçado, ela sempre dizia isso. Ninguém é purinho, todo mundo tem alguma coisinha. E o Evangelho está dizendo isso para mim. Eu já erro. Eu vou errar em alguma área. E alguém vai errar comigo também. Quais serão os níveis do nosso relacionamento? Aqui que está o segredo. Chegamos na parte crucial do texto, ou da mensagem. Uma vez entendido que eu, olhando para mim, vejo erros, e sei que o outro irmão vai errar comigo também, qual será o meu nível de relacionamento com o meu irmão? De perdão ou de ressentimento? De perdão ou de amargura? Porque se nós olharmos para o Evangelho e pensarmos que nós podemos nos conviver ou viver ressentidos, acabou a igreja de Jesus. Acabou a igreja. É vã a nossa fé. Vamos apagar a luz, desligar o som e vamos embora para casa. Porque a proposta de Jesus é que a gente aprenda a se perdoar. Porque nós queremos ser perdoados. Olha só a seriedade do texto. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu perdoo também. Foi Martin Lloyd Jones, um puritano, um grande pregador inglês, que ele disse assim: aquele que nunca aprendeu a perdoar, na verdade, nunca foi perdoado. Isso é muito sério. É para a gente aprender. Martin Lloyd Jones disse, um pregador inglês puritano: aquele que não aprendeu a perdoar, na verdade, nunca foi perdoado. Porque quando nós alcançamos o perdão de Deus, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, quando o Evangelho de Jesus entra no nosso coração, e o início do Evangelho sempre será: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E uma vez que eu entro no Evangelho, eu entro pelo arrependimento. Eu deixo o velho homem para trás. Eu deixo o velho eu esquecido num passado, num mar de esquecimento. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus, se não vivo mais eu, nas minhas vontades, nas minhas volições, no meu querer, agora eu vivo o Evangelho de Jesus. E se Jesus, sendo Deus, perdoou e se fez amigo nosso, ainda quando nós éramos inimigos seus, que dirá: quem sou eu para não perdoar o meu irmão e o meu semelhante? É isso que o Evangelho nos ensina. É aí que o Evangelho nos transforma. É aí que nós somos confrontados pela verdade da palavra de Deus, e o Evangelho nos transforma por dentro, na nossa essência. E uma vez transformados na nossa essência, o Evangelho muda os nossos relacionamentos. O Evangelho muda a forma da gente se tratar. O Evangelho muda a forma da gente se perdoar, porque somente quem foi perdoado consegue perdoar. E aí a gente lembra de Mateus capítulo 18, onde Jesus propõe uma parábola. E o que Jesus nos ensina? Que havia um homem que devia muito. E ele chegou para o seu senhor e ele disse: eu não tenho como te pagar. Eu sou endividado, eu sou enrolado, eu sou ruim com o dinheiro, eu lido mal com meus recursos, eu não tenho como te pagar. Aí o Senhor falou assim: tudo bem, estou vendo que você está ruim mesmo, está enrolado, pode ir embora. Esse servo foi embora e encontrou alguém que lhe devia. E o que Jesus diz na parábola no capítulo 18 de Mateus? Ele foi severo. O servo foi severo com o seu co-servo, dizendo: me paga ou eu te mato. Me paga o que tu deve, ou você vai ver o que eu vou fazer contigo. Porque comigo você não brinca. Quem você pensa que está mexendo? Quem você pensa que é? Você sabe quem eu sou? Essa é a famosa frase, né?
Você pensa que você sabe com quem você está mexendo? E aí o Senhor vira para o primeiro servo e fala: vem cá, não entendi. Jesus propõe essa parábola. Ele diz que o Senhor disse para o servo: eu te perdoei e você não pode perdoar? Eu esqueci a sua dívida e você não pode esquecer a sua dívida também? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Nós esquecemos do tamanho do perdão que Jesus nos deu. Quando nós nos relacionamos com o outro, a gente esquece que quando a gente olha para Deus, é Deus quem está nos perdoando. Então, quando nós olharmos para os nossos irmãos, nós temos que olhar com um olhar de Jesus, olhar de amor, de perdão e de ternura. Isso é uma mudança completa. Isso se chama arrependimento na alma. E isso é tão libertador que muda também a nossa mente, nosso psicológico. A gente se liberta, não é? Quando liberamos perdão, nos libertamos do outro. Vou contar um testemunho para vocês. Eu já contei meu testemunho de quando eu caí do púlpito da igreja? Não, nunca contei? Nunca contei, igreja? Não? Tá bom. Quem crê aqui no mundo espiritual, diz amém. Ele existe, né? Anjos e demônios. Eu creio nele. Meus irmãos, eu tinha por volta de 8 a 9 anos de idade. Escuta essa, Ju. Meu avô era pastor presbiteriano, calvinista, fundamentalista. Botou o nome dos 5 filhos, nome bíblico: Paulo, Josias, Ruth, Samuel e Esther. Só nome profético. Presbiteriano roxo. Criou 5 filhos na igreja. Coisa linda, né? Minha mãe e minha tia não se falavam. Um dia eu era criança, eu vi a minha mãe e a minha tia sair na mão. Minha tia morava numa casa acima da minha. Meus tios se mudaram. No terreno que meu avô deixou, morava minha mãe embaixo e minha tia em cima. Minha tia e minha mãe não se falavam. E um dia se pegaram. O clima era fechado lá em casa. E minha mãe começou a ir à igreja e começou a ouvir do Senhor que a gente tem que liberar perdão, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que se reconciliar, que a gente tem que procurar o nosso irmão e pedir perdão. E a minha mãe começou a orar. Eu posso chamá-la aqui, ela conta esse testemunho é mais dela do que meu. E ela começou a orar: Senhor, eu quero perdoar minha irmã. Senhor, eu quero perdoar minha irmã, eu quero me reconciliar com a minha irmã. E um domingo de manhã, por volta de 11 horas da manhã, está esse jovem aqui, com 8 anos de idade, fazendo peça de teatro no Dia dos Pais. A igreja lotada, os pais todos lá, Kleber. Aquela coisa linda, sabe? Aquelas crianças vestidas com roupa de época de Jesus, cartaz na mão, e está lá o pequeno Baraúna, 8 anos de idade, falando: ah, que lindo, papai, eu te amo. Aquele negócio bonito, né? E os pais lá sentados, babando os filhos. Minha mãe em casa fazendo comida, eu e meus irmãos na igreja, e meu pai assistindo. Por volta de 11 e pouca da manhã, sem ninguém me empurrar, num púlpito de mais ou menos dessa altura, a escada, um pouco maior, sem ninguém me encostar. Quem estava do meu lado, eu não sei se todo mundo aqui conhece o Jonatas. O Jonatas, que é marido da Jaqueline. O Jonatas, marido da Jaqueline, estava do meu lado fazendo peça. Ele lembra desse dia. Ele lembra. Ninguém me encostou, ninguém me empurrou. Eu fui descer, eu tropecei em nada, caí lá embaixo, quebrei o braço. No púlpito da igreja, Kleber. Os pais, todo mundo vendo a igreja. Oh, aquele negócio, né? A criança caiu lá embaixo, quebrou o braço na frente da igreja. Atração da igreja. Coisa linda. Eu sempre fui bom com essas coisas, pagar mico. Coisa linda. Corre para o hospital, leva a criança para o hospital, segura o braço, e aí o pai, não sei o quê, acabou com o dia dos pais, Jorge. Acabou com o dia dos pais. O dia dos pais do meu pai foi me levar para o hospital. Braço quebrado, segura o braço, e o médico botou o braço no lugar. 51 dias com gesso. Mas naquele domingo, eu fui para casa com meu pai por volta de 3 horas da tarde. Comida pronta, sentou meus irmãos, minha mãe.
minha mãe falou assim: olha, vou contar um negócio para vocês. Hoje, por volta de 11 horas da manhã, o horário que eu caí, hoje, por volta de 11 horas da manhã, eu orei a Deus para me dar forças. E quando minha irmã passou aqui na porta, eu peguei ela pelo braço e disse assim: Ruth, minha irmã, me perdoa. E as duas choraram e se perdoaram. E eu estava caindo sem ninguém me encostar na igreja. E foi minha mãe, que não é penteca igual eu, que disse: isso foi espiritual. Porque o perdão tem um poder libertador. E Satanás e o inferno não suportam o perdão e a reconciliação. Ele luta para que a gente não se entenda. Ele trabalha para que a gente brigue. Ele se empenha para que a gente tenha ressentimento e vire a cara um para o outro. Mas o nosso Deus trabalha para que a gente libere o perdão. Porque Ele sabe que o perdão é libertador para a minha alma e para o meu espírito. Caminhando para a parte final, em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus vai dizer: quando vocês forem ao templo e forem apresentar uma oferta ao Senhor, e lembrar que você precisa se reconciliar com o seu irmão, deixa a sua oferta, vai lá no seu irmão, reconcilia-te com ele, depois volta e entrega a tua oferta. Ouça isso com atenção. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres uma oferta no altar, e aí, olha só que interessante, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa o que você ia fazer no altar, você veio adorar, você veio ofertar, você veio cultuar, segura, não faz agora, deixa ali primeiro, e vai lá primeiro reconciliar com teu irmão. Depois que você fizer as pazes com seu irmão, você vem e presta o culto ao Senhor. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Aquele que não perdoa não está prestando um culto a Deus, está prestando um culto a ídolos. Um ídolo que se chama eu. Vou repetir, para que você guarde essa palavra. Aquele que vem cultuar a Deus, ainda que o Deus do Evangelho, e pelo menos, eu sei que não é fácil, irmãos, mas pelo menos não pede a Deus forças para perdoar, não pede a Deus graça para ir procurar o irmão, não pede a Deus ajuda para poder ir lá pedir perdão e se reconciliar. Esse que não quer saber, esse que guarda ressentimento mesmo, esse está adorando a um ídolo, não está adorando ao Deus do Evangelho. Jesus está falando: é melhor que você não adore, porque você está adorando a você. Mas agora, se você adora o Deus do Evangelho, você vai pedir ajuda. Pode ser que você não tenha forças, mas Deus te dará forças. E você vai até o seu irmão e vai se reconciliar com o seu irmão, pedir perdão. Eu não estou falando aqui de ser amiguinho, de conviver todo dia, de trazer para dentro de casa, não. De perdoar e ser perdoado. E uma vez que nós perdoamos e liberamos perdão, perdoado está. Acabou. Isso só um Deus que nos perdoou pode nos ajudar a fazer. Fique de pé aí no seu lugar. Nessa noite, eu quero orar por dois tipos de perdão. O primeiro perdão que eu quero orar aqui é que talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus. Ou talvez você esteja me assistindo por essa live e a palavra de Deus te alcançou e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deus tem perdão para a sua vida. Jesus te alcança nessa noite. Se houver alguém aqui no nosso meio que quer
sentir o perdão de Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com esse Deus, chegou o seu momento de orar. Mas se você estiver aí na sua casa e também quiser ser alcançado, o Espírito Santo e a palavra de Deus te alcança aí onde você está. Mas pastor, eu não estou assistindo ao vivo, eu estou assistindo por um vídeo, por uma gravação. O Espírito Santo agora, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, ele te alcança e ele te abraça aí onde você está. Perdão. E a segunda oração que eu quero fazer aqui nessa noite é para a gente liberar perdão e a gente procurar perdoar. Talvez nessa noite você vai pegar o seu telefone, vai ligar para alguém e vai dizer: me perdoa. Talvez nessa noite você vai procurar alguém ao final desse culto, por telefone, por endereço, ou até aqui, e dizer assim: não importa o que aconteceu, me perdoa. E a gente vai se reconciliar para prestar um culto ao Senhor. Minha mãe teve dificuldade sim de liberar perdão. Não foi um dia, foram meses de oração. Mas um dia ela conseguiu alcançar a graça de liberar perdão e de ser perdoada. Talvez você não consiga hoje, mas você precisa pedir a Deus ajuda para você se libertar desse ressentimento. Ressentir, trazer do passado para hoje. Ficar repetindo aquilo que te fizeram toda hora. E toda vez que a gente ressente, as lágrimas vêm aos olhos. Parece que a gente sente uma amargura profunda. Às vezes até um ódio, uma ira, uma raiva. Por que quando ela fez aquilo comigo eu não falei para ela uma verdade? Por que quando ele fez isso eu não dei um socão na cara dele? Chega de ressentir. Não mais ressentimento. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Cura a nossa alma, nos liberta do nosso eu, das nossas vontades, das nossas amarguras. Feche seus olhos aí onde você está. Eu queria que você fizesse uma autoanálise agora. Se examinasse por completo. O perdão do Senhor te alcança nessa hora. Nós estamos falando aqui de 2 perdões. O primeiro perdão é o vertical. O perdão que me reconcilia com Deus. Perdoa-me, Senhor. Eu queria que você orasse agora nessa noite, pedindo perdão a Deus. Ore ao Senhor, pedindo perdão por aquilo que você fez. E o segundo perdão, ele é o perdão horizontal. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você precisa liberar perdão para alguém. Você precisa se reconciliar com alguém. Você precisa pedir perdão para alguém ou liberar perdão. Chegou o momento de você deixar a sua oferta no altar e ir lá se reconciliar com aquela pessoa. Pastor, mas eu não consigo, está muito fincado dentro de mim, o que fizeram comigo me machucou muito, foi muito vergonhoso. A graça de Deus pode te alcançar e te ajudar a liberar perdão. O que você não pode é ficar longe da graça de Deus, porque você não libera perdão também. Olha só o relacionamento que Jesus está nos colocando. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, Jesus, eu imito o teu exemplo. Não é fácil. Não estou dizendo que o evangelho é simples. Não estou dizendo que o evangelho é simplório.
é facinho. Não, não é fácil. Mas o Espírito do Senhor nos ajuda. O Espírito Santo de Deus nos enche de graça, nos enche de poder e nos ajuda a caminhar. Se há alguém aqui nessa noite, eu quero que você ore comigo aí no seu lugar. Senhor Jesus. Ah, Deus.